Fala, absurados, mais um vídeo aqui para vocês, tá? Mais um vídeo também focado aí no edital da Polícia Civil do Goiás, tá? Edital para agente e escrivão, tá? Então, é um vídeo sobre legislação extravagante. Hoje é a lei 12.850, tá? A lei de organização criminosa, tá bom? Trazendo questões, eu vou comentar as questões alternativa por alternativa para ver o que tá certo, tá? E o que tá errado e por que tá certo e o porquê que tá errado. Fechou? O material desse vídeo aqui vai ficar disponibilizado no grupo do Telegram, tá? Então você pode, a descrição, o link para acesso ao grupo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Você entra lá e pega o material, fechou? Então, sem mais delongas, vamos aí pro conteúdo, tá? A questão aqui é da banca, tá? Do concurso Instituto OCP, prova de 2019 para escrivão de polícia da Polícia Civil do Espírito Santo, tá? Então, o que a questão traz para nós aqui? Seguindo as diretrizes registradas em nossa legislação extravagante, de acordo com a lei número 12.850 de 2013, a lei de organização criminosa, compreende-se como organização criminosa, tá? Então, o que ele quer saber? Qual que é o conceito de organização criminosa? Tá? Então, aqui, pessoal, esse conceito de organização criminosa, ele vai estar lá no artigo, tá? Vai estar logo no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Beleza? Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850 já define o que é organização criminosa, tá? O que a lei considera como organização criminosa para que ela seja aplicada naquele fato concreto, tá bom? Então, vamos para as alternativas. Alternativa A, associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 2 anos ou que sejam de caráter transnacional. Tá, aqui é o seguinte, ó. Segura a mão e presta atenção, tá? O conceito aqui, a ideia do que é organização criminosa está correta, tá? Se vocês observarem as alternativas aqui, elas são iguais, ó, né? Até a estruturação, né? Até a estruturação delas, ó, aumentei aqui para vocês terem uma noção melhor, né? Até a estruturação das alternativas, elas se encaixam aqui bonitinhas, ó, a tipografia delas, porque elas falam todas as mesmas coisas. Se você reparar, o que vai mudar aqui nas questões, nas alternativas, são os prazos, ó, tá? Os prazos e os números, ó. 3 e 4, tá vendo? 4 e 2, tá? Então, o que vai mudar aqui nessas questões, tá? O que vai mudar aqui nessas alternativas são só os prazos, né? Os anos aqui e o número de pessoas, tá? Então, partindo dessa premissa, você segura a mão aqui e presta atenção em mim, tá? Quando vai ser organização criminosa, tá? Então, se você pegar a lei de organização criminosa, no artigo 1º, parágrafo 1º, você já vai ter lá a definição de que é organização criminosa, tá? Mas o bizu aqui é o seguinte: para ser organização criminosa, tá? Tem que partir no mínimo com o número de 4 pessoas, tá? No mínimo, número de 4 pessoas, tá? Então, se você pegar essa premissa de que tem que ser no mínimo 4 pessoas para configurar uma organização criminosa, você já elimina a, tá? Você já elimina a B e daí fico com 3 outras alternativas, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho 4 pessoas, tá? Aqui eu tenho 4 pessoas e aqui eu tenho 4 pessoas, beleza? Então associação, considera essa associação criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, tá? 4 ou mais, tá vendo aqui, ó? 4 ou mais, 4 ou mais, 4 ou mais. Beleza, então já eliminei 2 alternativas, certo? Outra premissa. Qual que é a outra premissa? A lei, tá? A lei de organização criminosa, ela é uma lei especial, uma lei extravagante, tá? Então ela veio para disciplinar situações especiais e excepcionais, tá? Então, para se configurar, para ser um crime, cometido por ação criminosa, né? Por organização criminosa, para ele se encaixar dentro da lei de organização criminosa, ele tem que ter uma pena relevante, tá? Então esse é o princípio
da lei, tá? Uma pena relevante, uma pena que tenha algum tipo de relevância, tá? Então, uma pena para a legislação especial aí da lei de organização criminosa, uma pena que seja relevante, ela tem que ser de 4 anos ou mais, tá? 4 anos ou mais. Então, se a gente pegar aqui a premissa, tá? 4 anos ou mais. Então, vou pegar a canetinha de volta aqui. Ó, associação criminosa, penas máximas, ó, cujas penas máximas sejam superiores a 2 anos. Então, a gente já elimina a alternativa C, tá? E já elimina também a alternativa E. Aqui, ó, 3 anos. Sobrou só para nós aqui a alternativa D como alternativa correta. Beleza? Então, essa é a definição, tá? Essa aqui é a definição do que é uma organização criminosa. Penas máximas precisam ser superiores a 4 anos. Tá? Então, essa é a premissa. Beleza? Essa é a premissa. Para ser organização criminosa, tem que ser 4 ou mais pessoas, tá? No mínimo 4. 4 ou mais. Se for 15, 20, não interessa. Tem que ser no mínimo 4. E as penas, tá? Dos crimes que aquelas pessoas estão ali organizadas para cometer, tem que ser maiores do que 4 anos. Tá bom? Aí eu considero como organização criminosa. Beleza? E o conceito é exatamente esse. Então, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, tá? Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, tá? Então essa é a premissa. Não confundir aqui, pessoal, cuidado para não confundir aqui organização criminosa, tá? Vou colocar aqui, ó, ORCRIM, beleza? ORCRIM é organização criminosa com associação criminosa, tá? Organização criminosa e associação criminosa, elas são diferentes, tá bom? A ORCRIM é a definição da letra D aqui, 4 ou mais pessoas. A associação criminosa, que é 3 ou mais pessoas, tá? E tem uma definição diferente também, que é o artigo 288 do CP, tá? Código Penal. É o crime de associação criminosa, tá? Então não confundir organização criminosa com associação criminosa. Vocês vão ver lá no artigo 288 do CPP que para configurar o crime de associação criminosa, tá? É a união de 3 ou mais pessoas, tá bom? Essa é a definição lá da associação criminosa. Fechou? Então, considerando a associação criminosa, então nós poderíamos pegar a alternativa A e B aqui, tá? Quando ele fala de 3 pessoas, tá bom? Ao meu ver, a banca trouxe esse número de 3 aqui para confundir a pessoa, tá? Porque ele só falou em 3 e 4, ó, tá vendo? Então, se a pessoa leu aqui 3, lembrou da associação criminosa, essa aqui é a alternativa correta, tá? Mas não é essa a alternativa, tá bom? Não confundir ORCRIM, organização criminosa, com associação criminosa. Existe a diferença do número de pessoas, tá? A organização criminosa é 4 ou mais, na associação criminosa é 3, tá bom? E na organização criminosa tem um conceito, uma definição específica que está prevista lá na lei 12.850, tá? Então, o nosso gabarito aí é a letra D, tá? Letra D de dado. Próxima questão. O Instituto OACP, tá? Investigador de polícia do Pará, aqui, ó, Polícia Civil do Pará, concurso de 2021. À luz do disposto na lei de organização criminosa, assinar a alternativa correta. Letra A. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir sobre sua publicidade em qualquer hipótese. Então é vedado, ele quer saber se é vedado ao magistrado decidir publicar sobre o acordo de colaboração premiada, tá? Isso aqui é correto, essa aqui já é a nossa alternativa, tá? A letra A é a nossa alternativa, tá bom? Isso aqui vocês vão encontrar lá no artigo 7º da lei. Artigo 7º da lei, tá? Mais especificamente no parágrafo 3º.
tá bom? Parágrafo 3º do artigo 7º. É exatamente o que está escrito lá no parágrafo 3º. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Copia e cola. Por que as outras estão erradas, né? Letra B. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição. Ok, é isso aqui mesmo. Que decidirá no prazo máximo de 72 horas. Aqui o prazo que está errado, tá, pessoal? O prazo de decisão dele é 48 horas, tá? Não é 72 horas, tá? É 48 horas. Esse é o prazo, tá bom? Também está lá no artigo 7º, tá? Então o prazo para decisão é de 48 horas, não de 72 horas. Letra C. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, da função, do emprego ou do mandato eletivo e a interdição para exercício da função ou cargo público pelo prazo de 5 anos subsequentes ao cumprimento da pena. A alternativa tá linda, tá, pessoal? A alternativa aqui tá corretíssima. Somente pelo prazo aqui, ó. Prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos é que tá errado, tá? Aqui o prazo é de 8 anos. Beleza? Tá? Esse prazo aqui tá lá no artigo 2º da lei. Tá? Artigo 2º, parágrafo 6º. Tá? Artigo 2º, parágrafo 6º. O prazo não é de 5 anos para perda, né, do exercício da função. Tá? Interdição da função ou perda do cargo. É de 8 anos, na verdade. Tá? Letra D. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até metade a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a interdição e com o processo criminal. Tá? Então aqui, pessoal, a alternativa é linda também, né? Se você ler aqui, parece que essa aqui é a nossa alternativa. Mas ela está errada por alguns motivos, tá? O juiz não pode de ofício, tá bom? O juiz não pode de ofício, tá? Ele só pode a requerimento das partes. Conceder o perdão judicial, reduzir até metade da pena. Não é até metade, tá? Não é até metade. É até 2/3. Ou em 2/3, melhor dizendo, né? Ele vai reduzir em 2/3. Tá? Em 2/3 é a fração de redução. Ok? E aqui existem algumas outras condições. Tá? Não é só se ele tenha colaborado efetivamente com a investigação criminal. Tá? Essa colaboração dele tem que ter surtido algum resultado prático. Tá? Vou voltar aqui para mim. Ó. Essa colaboração desse quem está fazendo a colaboração premiada, tá? As informações que ele transmite ali para o Ministério Público, para o órgão ou para o delegado de polícia, tem que colaborar efetivamente com o desmantelamento da organização, com alguma... tem que ter algum efeito prático, tá, pessoal? Essas condições, elas são lá no artigo, tá? No artigo 4º da lei. Beleza? Então tem que observar essas condições aí, tá? Esses resultados, tá bom? Não basta que ele tenha colaborado. Então a alternativa traz aqui para nós que bastasse, né, que ele colaborasse ali voluntariamente, ó, com a investigação, tá? Não basta que ele colabore voluntariamente, tá bom? Ele tem que ser voluntário, lógico, a colaboração premiada tem que ser voluntária, tá? Mas ela tem que ter algum resultado prático, algum efeito prático nas investigações, tá bom? Esses efeitos práticos exigidos estão lá no artigo 4º da lei, tá? Vale a pena você dar uma olhada lá na lei. Fechou? Letra E. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderão ser suspensos por até 1 ano, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo seu respectivo prazo prescricional. O prazo aqui está errado, tá, pessoal? Não é até 1 ano. É 6 meses. Tá? 6 meses. Se fosse suspender até 1 ano, ficava fácil para o colaborador, né? Então é 6 meses, tá? Não é 1 ano, é 6 meses. Isso aqui está lá no artigo 4º, tá? Parágrafo 3º da lei. A suspensão é de até 6 meses, tá? Não é de 6 meses, é até 6 meses. Posso suspender por 2, por 4, tá? Ou até 6 meses. Ok? Então,
A alternativa nossa aqui, o gabarito é a letra A, tá? Porque é a literalidade do artigo 7º, parágrafo 3º. Então, essas as questões que eu tinha trazido para vocês sobre organização criminosa, tá? São duas questões da banca de vocês. Vocês vão perceber que o Instituto OACP, ele cobra aí um pouco de fração, tá? Cobra um pouco de prazo, cobra um pouco de tempo de pena. Então tem que ficar ligado nessas questões aí também, tá? A banca, a OACP é uma, o Instituto OACP é outro, tá, pessoal? Vão perceber isso daí também. Se você está realizando muitas questões aí vai uma dica para a prova, né? Se você está realizando muitas questões aí, você vai perceber que o Instituto OACP é um perfil, a banca OACP é outro, tá? O Instituto OACP é diferente da banca OACP, tá, pessoal? Ele mudou aí nesse tempo, tá bom? Então o Instituto OACP, ele cobra um pouco mais com profundidade, ele cobra um pouco mais de súmula, tá? Cobra um pouco de entendimento dos tribunais, tá bom? A diferença entre a OACP, a banca OACP antiga, cobrava mais o quê? Cobrava questões de fração, muita questão de decoreba de lei mesmo, tá? Essa lei, essa nova conformação da banca, esse novo Instituto OACP, essa nova ideia, essa nova perfil de trabalho, tem cobrado um pouco mais de súmulas, de questão jurisprudencial, além da legislação seca, é claro, né? Então nunca pode se descuidar de fazer a leitura da lei. Fechou? Então, é isso que eu tinha que fazer para vocês sobre a lei de organização criminosa, tá bom? Qualquer dúvida pontual pode comentar aqui no vídeo e obrigado e até a próxima.